Olá meus amigos e todos vocês que curtem o canal VJLR, a Arte da Marmoraria. Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo para vocês, para mostrar para vocês como que tira soleira, peitoril, faixa de, as faixas da pia, da bancada, como tira essas partes aí. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui com a forma que eu trabalho aqui, com a Makita com trilho. Eu mostrei lá no canal como é que eu trabalho com a Makita no trilho. Eu não trabalho com serra, eu trabalho com a Makita no trilho, faço as bancadas todas assim. Então vou mostrar para vocês aqui como é que funciona aqui, dessa forma. Aqui ó, tá vendo aqui? Eu tenho essa pedra aqui que eu já tirei aqui. Eu já pus ela no esquadro todinho, tá vendo? Ela tá toda no esquadro. Eu fiz aqui, vou fazer uma ilha com ela, né? Então o que acontece? Já esquadrejei ela toda. O primeiro passo que eu faço, por exemplo, a minha Makita, poder tirar, fazer o corte aqui, por exemplo, poder tirar, eu galgo aqui. O primeiro corte que eu preciso aqui, então eu tenho que tirar mais ou menos um meio centímetro, aqui, 1 centímetro mais ou menos aqui, 1 centímetro que eu tenho que tirar do corte que eu fiz de Makita aqui, tirando da chapa. Então eu tenho que tirar um centímetro para acertar o corte. Para acertar o corte aqui. E para acertar o corte, a primeira parte que eu jogo aqui, eu jogo 24,5 aqui no caso. Eu jogo 24,5 aqui e ponho a galga aqui, o metalão que eu ponho aqui, o trilho que eu coloco. Então do trilho aqui até a ponta aqui, aonde que eu vou tirar para acertar o corte, eu jogo 24,5. Essa medida aqui que eu vou fazer o primeiro corte aqui para acertar a peça. Depois que eu fiz isso, que eu acertei um lado, aí eu vou passar do outro lado, vou jogar esses mesmos 24,5 lá de um lado e vou galgar, no caso aqui, por exemplo, vou colocar o trilho aqui para passar a Makita e vou galgar daqui até aqui 24,5, como eu galguei do outro lado, vou galgar aqui também 24,5 para tirar o corte também, que eu fiz lá na peça lá, que o corte que não tá certo, para acertar o corte. Então aí galgar a pedra direitinho, eu vou jogar os 24,5 e vou conferir a medida por trás do trilho aqui. Eu vou conferir da onde que eu já cortei que tá certinho aqui até no trilho, para galgar certinho, para ela ficar na galga certinho, para na hora que eu fizer o esquadro, dar o esquadro certinho. Quando na hora que eu colocar essa peça aqui, tá vendo? Aí eu coloco essa peça aqui atravessada, poder colocar o esquadro, aí eu dá certinho, que aí eu coloco o esquadro aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo aqui? Aí eu vou e coloco o esquadro aqui, ó, na onde que eu fiz o corte na onde que eu fiz o corte aqui, tá vendo aí? Tá certinho, fiz o corte aqui da pedra, fiz o corte aqui, eu coloco o esquadro aqui, e do lado de cá também é a mesma coisa. Eu coloco aqui, tá vendo? Coloco aqui, aí tá vendo que bateu certinho. Por quê? Bateu certinho porque eu galguei a pedra de um lado e do outro certinho, eu pus o trilho, fiz o primeiro corte e galguei, igual eu falei pra vocês. Do outro lado eu joguei os 24,5 também e galguei da parte que eu já cortei até no trilho, galguei de um lado e do outro. Aí quando eu galgo de um lado e do outro, aí dá certinho. E aí quando eu venho fazer o esquadro aqui, que eu ponho essa peça para cortar na ponta da pedra para fazer o esquadro dela, tá vendo? Bate 100%, tanto de um lado como do outro, igual eu mostrei para vocês agora. Então o que acontece? Esse é o primeiro passo que a gente faz para esquadrejar a pedra. Agora, para eu tirar as faixas, para eu tirar porque igual eu falei para vocês, eu corto tudo junto aqui, no caso aqui é uma ilha aqui, então é uma ilha com 80 de largura. Então ela é 80 e a saia testeira dela é 10. Então o que eu fiz? 80 com 10 de cada lado, nem 10 mais 10 dá 20. Então 80 com mais 20 nem dá 1 metro. Só que aí eu jogo tipo assim 1,3 m ou 1,4 m por causa dos cortes que eu tenho que fazer aqui ainda, Eu tenho que tirar as faixas, tenho que fazer então eu jogo, quando eu vou tirar a peça na chapa, por exemplo, eu jogo com 1,3 m, 1,4 m, para depois que eu tirar, fizer os cortes para ficar no esquadro e depois tirar, passar os discos também para tirar as peças aqui, aí dá certinho, se sobrar, sobra um pouquinho a coisa e eu tiro a sobra e aí não tenho perca de pedra, Eu tenho que saber o tanto que eu vou gastar direitinho para fazer os cortes, para não ficar menor do que eu preciso e também não perder, não ter muita perca de pedra, Então é isso. Então o que acontece aqui? Aí eu já fiz aqui no esquadro, eu mostrei para vocês tudo aqui, Já fiz tudo no esquadro, aqui eu já tirei no esquadro, e aqui eu vou tirar agora a faixa, eu vou tirar uma faixa aqui. Aí o que acontece? Aqui eu vou tirar a faixa. Eu vou tirar uma faixa de
de 7 aqui, porque essa pedra tá sobrando, e eu vou tirar a faixa aqui de, né, porque a ilha minha é 1,50 e ela tá com mais ou menos 1,90. Então eu vou tirar umas faixas aqui, vou tirar umas faixas aqui, e vou tirar a faixa de 7, umas faixas de 7 e outras de 10 para pia aqui, né, para a bancada aqui no caso. Então o que acontece, o que eu tenho que fazer? No caso da maquita aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu pus ela virada ao contrário aqui, que essa é a que eu faço o corte das pedras, que eu esquadrejei a pedra ali e mostrei pra vocês. Então, eu pus ela virada aqui pra vocês verem. Então aqui, da parte de, aonde que encaixa no trilho aqui, aonde que encaixa no trilho aqui, até na parte de dentro aqui do disco aqui, ó, até nessa parte de dentro aqui do disco aqui, dá 23,8. 23,8. E da parte de onde que encaixa o trilho aqui, na parte de fora aqui do disco, aí dá 24. Né, dá 24. Então o que eu tenho que fazer? Para eu tirar a faixa, por exemplo, com 7 ou com 10, o que eu tenho de fazer, qualquer tamanho de faixa que eu tenho que fazer, aí eu faço o seguinte: eu marco aqui, por exemplo, aqui, ó, eu marco, por exemplo, aqui o 7, tá vendo aqui? Eu marco o 7, né, no caso aqui, eu marco o 7 aqui, marco o pontinho aqui no giz, né, na ponta da trena aqui, o 7, e do 7 eu jogo os 24. Você entendeu? Que aí vai dar na parte de fora lá do disco. Então, do 7 lá até no disco, até onde que eu tenho que tirar a faixa de 7 na pedra. E eu vou tirar a faixa de 7, aí eu jogo 7 mais 24. Isso é para o primeiro processo, né? Tipo assim, para eu saber como que eu vou tirar uma faixa, por exemplo, de 7, de 10 ou de qualquer tamanho. Eu vou jogar, por exemplo, se fosse 10, eu jogaria 10 aqui, dava um pontinho ali na ponta do metro ali, né? E aí eu jogo 24 até lá na galga. Da ponta do metro onde que eu risquei ali, que deu 10, até lá na galga, 24. Todas as vezes que eu for jogar, eu tenho que jogar o 24, né? No caso aqui, como cortar, eu vou tirar na peça aqui que tá emendada na chapa. Então eu vou fazer esse processo, eu vou jogar 24, né? Eu vou jogar 24, mais o tanto, mais, por exemplo, a 7 que eu vou tirar uma faixa de 7, ou mais 10 que eu vou tirar a faixa de 10. Então eu tenho que jogar os 10, né? Se eu for tirar a faixa de 7, tenho que jogar os 7, e tenho que jogar os 7 aqui, né? E marcar um giz na ponta aqui, do 7 eu jogo os 24, né? Eu jogo os 24. E se for 10, por exemplo, é a mesma coisa, qualquer tamanho que você quiser tirar. Você vai jogar a medida primeiro, né? 10, por exemplo, eu vou jogar a medida primeiro e depois vou jogar os 24, né? Que eu não sei aí, se você for fazer da mesma forma aí, eu não sei qual a medida que a sua maquita de trilho vai cortar. Então você tem que fazer esse processo, você tem que saber o quanto que ela tem o corte. Quando você fizer aquele primeiro corte lá na pedra, igual eu mostrei para vocês, o primeiro corte para tirar a parte, aquela parte que você tira na chapa, que fica torto, né, que você corta com o disco da maquita sem direção, né, sem uma galga. Então, sem uma galga, então não vai ficar certinho, vai ficar torto, vai ficar, né, com onda. Então, quando você for passar o primeiro corte lá, aí você vai saber quanto que sua maquita mede por fora e por dentro, né? Então, a medida você tem que olhar, no caso, quando você vai tirar na chapa, você olha por fora, né? No caso aqui, você vai marcar os 7 aqui, e por fora dá 24 mais 24. Aí quando você jogar os 24, você fizer o cortinho, você faz o teste primeiro, dá um primeiro piquezinho na ponta, e olha se deu 7, que você quer certinho, né? Se deu aqui, por exemplo, se deu 7, né? Se você mediu 7 lá, quer tirar uma faixa de 7, você joga os 24 lá. No caso, eu tô falando da minha serra aqui, não sei se a sua serra vai dar essa medida, tem que ser a medida que a sua serra dá. Você vai jogar o 7 mais a medida por fora do disco da sua serra lá. Então esse é o processo. E aí no caso, tanto faz, com 10, com 20, com qualquer tamanho que você fizer, você vai jogar primeiro a medida aqui, né? Você quer com 10, por exemplo, aqui, eu, por exemplo, quero com 10. Então eu vou jogar 10, dar um ponto aqui na ponta do metro aqui e jogar mais 24, né? Que aí na hora que eu cortar, eu dou um piquezinho aqui, poder saber se bateu certinho os 10, né? Se precisa de aumentar 1 milímetro ou diminuir 1 milímetro, poder fechar nos 10. Então eu vou dar um piquezinho primeiro, poder saber, para não perder a peça e cortar de uma vez. Então primeiro eu vou dar um piquezinho e pegar o metro e conferir se deu. Então esse é o processo que funciona. Aí a partir do momento que eu fiz esse processo,
e a peça bateu certinha, né? No caso aqui eu cortei e deu 10 certinho. Aí o que eu vou fazer? É, antes de vazar a peça lá, tipo assim, você vai dar um piquezinho ali, conferir se deu a medida que você quer certinha. E quando deu a medida certinha, o que você vai fazer? Aí quando você fizer esse processo que eu falei pra vocês, né? Que vocês vai medir lá e tudo. Aí você vai dar um primeiro cortezinho ali e vai ver se bateu certinho o ponto que você quis, né? Se é faixa de 7 ou de 10, se bateu certinho com o que você quer. E a partir desse momento você vai pegar aqui e vai medir essa medida aqui, ó. Poder toda vez que você cortar, você saber. Você não precisar de tá medindo, por exemplo, você medir uma faixa de 10, por exemplo, né? Você tirou uma faixa de 10. Aí você vai pegar essa medida toda aqui e vai ver quantos que deu o total aqui e vai anotar, né? No caso, vai anotar quantos que deu o total aqui, que quando você for cortar de novo, aí você já sabe. Você não precisa de estar medindo os 10 aqui, depois jogar mais os 24, igual eu falei para vocês. Você vai jogar essa medida direta aqui, igual por exemplo aqui no meu, para tirar uma faixa de 7, dá 31. Dá 31, entendeu? Para eu tirar uma faixa de 7, por exemplo, na minha medida aqui, mostrando para vocês da forma que eu fiz ali, dá 31. E, por exemplo, para tirar uma faixa de 10, a faixa de 10 dá 34, né? No caso, a faixa de 10 dá 34. A medida daqui, na galga daqui da ponta da pedra lá. Aí, se eu medir direto, já dá 34. E aí eu vou anotando, né? Igual no caso ali, eu quero uma medida de 12, por exemplo. A de 12 dá 36. Então eu não preciso estar medindo aqueles 10 mais o 24. Eu já jogo direto essa medida aqui. Né? Que aí, como eu já sei qual a medida que bateu certinho, então eu já jogo esse ponto aqui certinho e deixo anotado. Né? Igual no caso meu aqui, eu anotei as medidas todas. Cada ponto que eu faço, eu anoto a medida. Que aí eu já sei que é a medida direta aqui, quando eu quero pegar a medida direta aqui, vai dar os 10, vai dar o tamanho que eu quiser, né? A faixa, o tamanho que eu cortei lá e conferi e deu certinho. Então eu já vou jogar, agora a próxima vez eu já vou jogar direto. Se eu jogar direto aqui, somando as duas de uma vez, somando as duas, né? A medida que eu quero, mais o 24 da peça, eu já vou jogar direto. Então cada vez vai ser assim, igual no meu caso aqui, a de 7 dá 31, a de 10 dá 34, né? A de 12 dá 36. Por exemplo, de 15, a medida de 15 lá, a medida de 15 lá dá 39, né? Então, cada um dá a medida de 18, dá. Aí, de acordo com que eu vou fazendo a medida, por exemplo, 17 dá 41. Então, é assim, eu já jogo a medida de uma vez. Né? As primeiras eu confiro primeiro para saber quantos que vai dar. Né? Claro que cada medida que eu vou fazer diferente, as que eu já estou acostumado, que eu já anotei, não precisa. Eu já vou jogar direto, mas cada medida que eu vou fazer diferente, eu vou jogar a medida primeiro, por exemplo. Se eu quero, por exemplo, 12 aqui, eu vou jogar o 12 primeiro e depois os 24. E a partir do momento que eu fiz os 12, 24, deu um piquinzinho na pedra aqui, com a maquita aqui, e conferi, deu o primeiro cortezinho aqui, um piquezinho à toa aqui, só para saber se a medida deu certo. Aí a soma das medidas aqui, né? Se deu certo. Se deu certo o que eu quis, eu joguei, por exemplo, os 12 aqui, mais os 24 aqui, deu a medida que eu quis, aí eu já vou jogar aqui quanto que vai dar, no caso, para 12, por exemplo, na minha serra aqui, dá 36, né? Então, já vou saber. E agora a medida por dentro do disco vai ser diferente. Porque quando eu vou medir a medida por dentro do disco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma peça, no caso eu mostrei para vocês lá no vídeo lá, que eu tenho uma peça aqui, inclusive ela tá até encostada aqui, tá vendo? Ela tá até encostada aqui, que eu só uso ela para cortar a peça, que eu encosto nela assim, por exemplo, se eu quero tirar um rodopia. Se eu quero tirar um rodopia, por exemplo, né? Se eu quero tirar um rodopia, por exemplo. E eu não quero tirar diretamente na chapa aqui, igual eu mostrei para vocês, eu vou cortar só o rodopia, aí eu tenho que encostar essa peça em outra peça para eu cortar. E aí eu já vou pegar uma outra medida, que é a medida por dentro, né? A medida por dentro. Então o que eu vou fazer? Aí eu faço lá, eu jogo a medida por dentro lá, encosto a peça na chapa e jogo a medida por dentro lá e vejo quanto que tá dando. Depois eu vou mostrar para vocês, que agora eu não estou fazendo dessa forma, então é bom fazer e mostrar para vocês. Eu estou mostrando aqui como é que tira diretamente na chapa, né? Tipo assim, eu cortei tudo junto e depois para separar essas medidas que eu quero, de 10, né, de qualquer medida que eu quero. Então, estou mostrando para vocês como é que funciona dessa forma aqui. E tanto faz para tirar essa chapa aqui, como para tirar peitoril, tudo é a mesma forma. Para tirar faixa, peitoril, tudo é da mesma forma que eu mostrei para vocês aqui.
no caso, para tirar na peça. Agora, para tirar, quando você vai tirar ela separada, né? No caso, eu preciso de um rodopia e eu não vou tirar ela junto com a peça, eu vou tirar separado. Então a medida já é diferente, né? No caso lá, aí depois quando eu fizer, eu vou mostrar para vocês que no caso é um pouco diferente. Então aí o dia que na hora que eu estiver fazendo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, para tirar na peça aqui, é dessa forma. Então, vocês não esquecem, toda vez que você jogar, né, igual no caso aqui, na minha maquita, cada maquita, né, tem uma medida. No caso, cada trilho que você não fez da mesma, talvez passou um pouquinho de medida da minha, ou é um pouco menor, um pouco maior, que nunca dá 100%. Né? Se eu fizer uma outra, por exemplo, se eu fizer uma outra na mesma medida, mas na hora que eu soldar as peças aqui, ela vai dar diferença. Não vai dar, eu não consigo fazer ela 100% na mesma medida. Então eu tenho que olhar pela cada ferramenta que eu fizer, eu tenho que olhar por ela quanto que vai dar. Né? No caso, eu vou olhar o primeiro corte, igual eu expliquei para vocês, né? Eu vou olhar o primeiro corte quando eu faço a pedra lá, eu faço o primeiro corte. Eu olho lá quantos que deu por dentro e depois eu olho quantos que dá por fora, né? Eu jogo a medida do trilho até o disco onde que deu por fora e confiro direitinho e vou jogar essas partes que eu falei para vocês aqui, dos 10, dos 7, vou jogar igual no caso da minha serra aqui, dá 24 por fora, então eu jogo os 10 mais 24 e depois eu somo direto, né? Já não preciso marcar, eu marquei, conferi, deu certinho, agora a próxima vez eu já vou jogar direto as medidas somadas, tudo junto. Então é assim que funciona assim. Aqui, né? Nessa forma aqui que eu corto, né? Com essa ferramenta aqui que eu mostrei para vocês. Né, eu pus ela virada aqui igual eu mostrei para vocês. Né, então eu corto com ela assim, pra ver aí como é que funciona, né? No caso aí eu virei para vocês agora mostrando da forma certa que ela corta, né? Tá vendo aí? Então é assim, vocês vão fazer dessa forma, né? Que alguém aí me perguntou como é que funciona, então é dessa forma que funciona. Né? E aí tanto faz peitoril como soleira de janela, de porta, tudo é dessa forma. Você vai tirar na peça e depois você vai galgando assim. E quando é separado, eu vou mostrar para vocês, gravar um outro vídeo para mostrar para vocês. Né? Porque não tem como eu mostrar tudo junto aqui, que eu não estou fazendo o serviço tudo junto. Então é um pouquinho diferente, é pouquinha coisa diferente, mas eu vou mostrando para vocês como é que funciona. Né? Aí vocês não deixem de curtir, de seguir, de se inscrever, que aí cada vídeo que eu postar lá vocês vão saber, né? Igual lá tem vários vídeos no canal, não deixe de ir lá no canal para vocês que estão aprendendo aí, né? Aprender como é que funciona cada coisa, né? Como lixar, como abrir boca de bojo e várias outras coisas que tem lá no canal lá. Não deixe de seguir, né? De se inscrever no canal aí e de compartilhar também para ajudar o canal a crescer e para mais pessoas, né, que estão querendo aprender como é que funciona, né, que eu tenho lá na marmoraria, lá que eu mostrei vocês lá, como vocês conseguem montar uma marmoraria com poucas ferramentas, né, lá tem um vídeo lá mostrando. E no caso aqui, por exemplo, eu usei essa serra aqui, igual eu mostrei para vocês, a minha serra é essa aqui, ó, eu corto toda a chapa, eu tenho bancada aqui de 3 metros, de 3 metros e pouco, que eu corto tudo com essa maquita no trilho aqui, eu não tenho serra aqui, eu trabalho com essa forma aqui. Então lá no canal tem vários vídeos mostrando como é que funciona, né? Como que faz para você, qual as ferramentas que você precisa, barata, né? Que você consegue com 3 maquitas, duas no trilho, uma para cortar, duas no trilho, né? No caso, uma para cortar 45 e outra para cortar reto e outra para tirar a peça na chapa, fazer boca de bojo. Então é 3 maquitas. Com 3 maquitas você consegue montar uma marmoraria, né? E uma politriz. E aí eu recomendo a água, né? Que usa lixa com água, então economiza muito mais a lixa. É muito melhor você trabalhar com lixa com politriz a úmido, né? Com água. Então vai lá no canal lá e dá uma olhada lá que vocês vão ver vários vídeos bacanas lá ensinando várias coisas lá, né? Como montar uma marmoraria com pouco recurso, né? E vocês conseguem, igual eu consegui aqui, eu explico lá como é que funciona, tudo direitinho, né? Então depois vocês dão uma olhada lá no canal lá e não deixa de se inscrever no canal aí para vocês receber mais vídeo aí.